Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa manhã nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho, para que você possa fazer a obra missionária juntamente conosco, compartilhando a palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos deu nesta manhã encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 12 até o versículo 21. Glória a Deus. Que tem o tema: a prisão de Paulo favorece ao Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar a aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou é lucro. Glória a Deus. Paulo disse: as minhas prisões só contribuíram para o crescimento do Evangelho. Porque Cristo também nos anunciou que seríamos assim, seríamos perseguidos, seríamos caluniados, seríamos presos, seríamos açoitados, seríamos levados à presença de reis, de magistrados, de sinagogas, à presença dos príncipes. E Paulo tinha consciência disso, que a sua prisão ia trazer ganho para o Evangelho, enquanto na mentalidade do homem, na lei do homem, se alguém que prega a palavra é preso, para eles calaram a boca daquela pessoa. Mas as coisas com Deus são diferentes, são o oposto. Aquilo que para o homem é loucura, para Deus é sabedoria. E aquilo que é a sabedoria de Deus para o homem é loucura. Então, quando os homens pensaram que calaram a boca de Paulo quando prenderam ele, pelo contrário, aí foi que o evangelho cresceu, aí foi que os irmãos tomaram confiança, como Paulo falou aqui. Aleluia, no versículo 14, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra confiadamente, sem temor. Aí foi que os irmãos perderam o medo, porque sabia que a prisão fazia parte, então eles não temeram mais a prisão. E Paulo diz que até a guarda pretoriana, até aqueles que o prendiam, aleluia,
confirmavam o Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Até dentro da prisão, Paulo ganhava almas. Paulo foi para Roma e lá ganhou muitos romanos para Cristo. Então Jesus, o Evangelho, está conosco onde a gente for. Onde a gente for, ainda que o inimigo tente calar nossa boca, nós temos que anunciar a Cristo e o seu Evangelho. Ainda que perdamos a cabeça como João Batista perdeu, mas temos que anunciar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque na prisão tem gente precisando, no hospital tem gente precisando, na rua tem gente precisando, na igreja tem gente precisando, mas tem gente, infelizmente, que só olha para a igreja e esquece que no mundo inteiro tem pessoas, na rua tem pessoas, na prisão tem pessoas, no hospital tem pessoas, nas praças tem pessoas, mas os fariseus religiosos só olham, infelizmente, para dentro das igrejas. Mas Paulo não pensou assim até na prisão. Paulo anunciava a palavra de Deus e fazia o evangelho crescer, os discípulos crescerem. E muitas pessoas se rendiam a Cristo. Ele diz no versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Verdade, há muita gente que prega a Jesus só por inveja. Se ele prega, eu prego também. Se ele louva, eu louvo também. Se ele faz, eu faço também. Por inveja. Não é pelo motivo correto, pela motivação correta, que é a salvação de almas. E outros pregam de boa vontade. Pregam em espírito e em verdade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Nos pregavam por inveja, não com pureza, não com verdade, só para dizer eles que estava acrescentando dor a Paulo, dizendo eles que eles eram melhor do que Paulo, que eles pregavam e ainda estava solto, e Paulo pregava, mas estava preso. Querendo atingir Paulo de alguma forma, eles pregavam, mas Paulo disse que não se incomodou com isso, pelo contrário, Paulo agradeceu, porque ainda que eles pregavam por inveja, com falsidade, mas as almas estavam aceitando a Jesus, isso que era importante. Aleluia. Mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Uns pregavam com falsidade para tentar fazer Paulo sofrer, para querer ser maior do que Paulo, para querer disputar, mas outros pregavam por amor, entendendo que ele estava preso porque ele foi posto como defensor do Evangelho, como defesa do Evangelho aqui na terra. Mas Cristo é o maior defensor do Evangelho, tanto que ele morreu pela palavra de Deus para se cumprir o que estava escrito a respeito dele. Aleluia. Mas Paulo disse no versículo 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele disse: é importante que o nome do Senhor seja anunciado, ainda que muitos pregam com fingimento, com falsidade, com inveja, com disputa, com contenda, mas o que importa é que o nome do Senhor seja anunciado e muitas almas venham se converter, porque o mais importante é a salvação. Paulo disse: o importante é que o nome do Senhor seja pregado, o mais importante é isso. Tem as igrejas, que não obedecem a palavra, como Batista, Universal, entre outras, que não quero falar o nome. Mas o importante é que eles estão falando de Cristo. O importante é que eles estão anunciando a Cristo e as almas estão conhecendo o Salvador. Aleluia. Isto é o mais importante, é isto que Paulo está dizendo. Não importa a forma que eles estão fazendo, eles vão perder a sua salvação, infelizmente. Mas almas também vão se converter a Cristo, porque eles estão anunciando a palavra de Deus, estão anunciando o Evangelho de Cristo. Isso é que é o mais importante, saber que eles estão contribuindo para o reino. Jesus disse que quem não está contra ele, está do lado dele. Ainda que estão fazendo errado, não vão ser salvos,
mas estão anunciando a palavra para aqueles que não conhecem. Isso que Paulo está dizendo que é importante. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação. Paulo diz, porque eu sei que pela palavra anunciada, mesmo por aqueles que vivem de forma errada, com inveja, com contenda, com disputa, mesmo assim, eles estão errados, mas estão anunciando a palavra, e isso vai resultar em salvação, porque alguém vai ouvir a palavra que eles estão pregando e vão vir até Jesus e vão ser salvos. Importante, Paulo está dizendo, é a salvação. Para eles, infelizmente, vão perder a sua salvação porque estão com inveja, com motivos errados, com motivações erradas, pregando a palavra. Mas aqueles que ouvir, vai ser salvo, porque vão conhecer a Cristo e vão ter interesse em conhecer a Cristo mais ainda e a servir ao Senhor. E vai resultar em salvação de almas. Isso que Paulo está dizendo. Pois sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Através disso, da pregação, através da oração dos irmãos e através do socorro do Espírito de Jesus Cristo e Espírito Santo, resultará em salvação, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela palavra, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse, eu tenho toda a confiança em Cristo e uma expectação e esperança muito grande de que em nada serei confundido, porque eu tenho fé no Senhor e confio nele. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. É nossa obrigação engrandecer o Senhor através do nosso corpo, através da nossa língua falando, através das nossas vestes, através da forma da gente santificar corpo e alma e espírito na santa doutrina do Senhor, seja pela vida, seja pela morte. Paulo disse, se eu estiver vivo eu vou engrandecer o nome do Senhor, e se eu estiver morto também eu vou morrer engrandecendo o nome do Senhor. Isso é o que importa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, e o morrer é lucro, porque se eu morrer com ele estarei salvo. Então temos que guardar isso no nosso coração, esse ensinamento de Paulo, porque é muito importante para a nossa vida espiritual e física também. Então que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, amém, graças.